E tem gente tratando a política como ciência exata. Bem assim não, tá? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Que assim você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas e aumentar o alcance aqui desse espaço. Obrigado. Eu gravei esse vídeo na manhã de 1º de abril, são agora 8 horas da manhã. E tem algum tempo que eu gravei o último vídeo, enfim, porque eu de outra rotina de trabalho, enfim, ainda estou me adequando ao tempo, né, a distribuição de tempo. Mas saiu nessa semana agora, última de março, enfim, a formação do blocão do MDB, PSD, de Dado, Republicanos, Podemos e o PSC, que se tornou o maior bloco na Câmara dos Deputados, com 142 parlamentares. Logo, as manchetes foram de que o Arthur Lira perdeu a força que tem no Congresso Nacional, que isso já garante, por si só, a base de Lula naquela casa legislativa. Não, eu não consigo entender dessa forma e eu vou dizer porque a política não pode ser pensada de forma matemática, apenas soma de números. Não essa parte da política, não esse jogo do apoio, desse xadrez de apoio político e das disputas internas. Pode até ser que esse bloco, ele bloque nas questões internas da Câmara dos Deputados. Eleição de mesa diretora, a próxima quando ocorrer, votações de menores, enfim. Pode ocorrer, né? Ações que alguma medida interfiram na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Esse bloco pode marchar junto lá naquela casa. Contudo, entretanto, todavia, isso não é o mesmo que dizer que temos um bloco de 142 parlamentares ligados mais direto ou indiretamente ao Centrão, que agora são base do Lula por conta da presença do MDB e do próprio PSD, que tem o Kassab, que tem ministérios, que apoia o governo Lula. Isso não é assim que se dá. Muitos desses partidos têm bolsonaristas entre eles, ou até figuras que não querem apoiar o Lula, que não são necessariamente bolsonaristas. Então essa conta não pode ser feita fechada. 142, né? Só a título de curiosidade, para quem ainda não viu, enfim. Desse bloco de 142, o MDB, o PSD e o Republicanos têm 42 deputados cada partido. O Podemos com 12 e o PSC menor com 4. Então a gente não pode considerar que, por exemplo, que os 42 deputados do Republicanos vão apoiar o Lula. Ou mesmo que os 42 deputados do PSD apoiarão o Lula. Sejamos sinceros, então nem mesmo os do MDB a gente pode cravar assim que 42 apoiaram o Lula. Defecções aqui e acolá vão ocorrer durante o processo legislativo. É preciso que para isso, inclusive, o governo Lula encaminhe, dê mais celeridade, e isso é complicado, o Brasil é muito grande, tá? E não é necessariamente uma crítica, mas que ele encaminhe com maior celeridade a questão dos espaços de segundo escalão, terceiro escalão do governo federal em todo o país. Porque a aliança política se faz assim. Você pode até não gostar, mas não é ilegal, não é mal, não é feio. Eu chamo um partido para compor o governo comigo, dou espaços de governabilidade e de poder a este partido. Porque senão vira só adesismo puro e simples. Então, isso se dá assim nas democracias, seja no Brasil e seja em qualquer lugar do mundo que dito democrático com mais de 2 partidos. E chamou a atenção o fato de muitas manchetes de jornais dizendo que Lira perdeu, Renan ganhou, né? Porque a gente sabe que tem essa disputa entre esses 2 gigantes da política nacional, que são aqui de Alagoas, que são eleitos aqui nesse mesmo estado, pequeno eleitoralmente e populacionalmente também, que são o senador Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira,
que vivem se engalfinhando a todo instante nas redes sociais, fazendo alegria de muita gente aí que gosta de ver o circo pegar fogo. De fato, há alguma perda de poder do Arthur Lira no seu controle interno na Câmara dos Deputados, mas dizer que ele perdeu, assim, no sentido de estar enfraquecido, que isso, que aquilo, outro, etc., não. Até porque, enquanto ele for presidente da Câmara, o poder de trâmite naquela casa legislativa, lá na Câmara dos Deputados, é dele, né? Ele decide que aqui vem para pauta, que não vem, enfim. A próxima eleição da Câmara dos Deputados para a mesa só será em 2025. Então, até lá, muita água passa por baixo da ponte e muita coisa pode mudar. Mas, de fato, esse bloco é uma novidade. Muda também, é bem verdade, as negociações políticas, enfim, aprovação de propostas, de projetos, etc., com o parlamento brasileiro. Isso muda. A questão é qual o grau de mudança que isso terá. É bom a gente lembrar que o PP do Arthur Lira tem 49 deputados. O União Brasil tem 59. E o PL 99. Esses são os três maiores partidos, excluindo esse bloco novo do MDB e a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV. Esses são os maiores partidos. Dentro de todos, em graus diferentes, há divergências em relação à postura que a legenda deve adotar em relação ao governo Lula. Tem deputado do PL que vai ser base do Lula, tem deputado do União Brasil que vai ser base do Lula, e tem deputado do PP que é base do Lula, inclusive, desde a eleição, como é o caso aqui do deputado federal do PP, Daniel Barbosa, que é filho do prefeito de Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, se elegeu deputado federal pelo PP, mas é Lula desde a eleição. Então, a gente tem esse tipo de nuances nas composições partidárias atualmente, e principalmente desses partidos ditos do centrão, né, que não tem coloração ideológica, não defendem nada, são, como digo e repito várias vezes aqui no canal, são apenas parlamentares despachantes, de fazer pontos de emendas do Poder Executivo com as suas bases eleitorais e ponto final. E a esses eles sempre precisam estar nas bases de apoio dos governos para ter mais acesso. O governo Bolsonaro confundiu um pouco essa relação, a gente sabe muito bem, a gente acompanhou a questão de orçamento secreto, etc. O Arthur Lira acabou se tornando o presidente quase que de fato do país, né, para me dar essa parte civil, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro, acabou sendo o Arthur Lira, e isso mudou um pouco, e tudo que é bom, a gente se acostuma muito rápido, e aí se acostuma muito rápido ao poder. Por isso que a briga para manter, dizer assim, as benesses que o Congresso teve, que o Parlamento teve no governo Bolsonaro. Eu também adendo aqui que essa questão do blocão se deu em parte por conta da disputa do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, com o Senado Federal, em relação às tramitações das MPs, né, de comissões separadas. Isso acabaria dando mais poder à Câmara dos Deputados e tirando o poder do Senado. Até o momento que eu gravo esse vídeo, está mantida a regra de comissões mistas, paritárias entre as casas, porque quando junto o Congresso, o princípio é que cada parlamentar é né, assim, que o Senado tem que ter o mesmo peso da Câmara dos Deputados, e não necessariamente cada parlamentar é né, vai ter mais deputados que senadores, mas que as duas casas tenham o mesmo peso nas decisões conjuntas, né, nas decisões de fato do Congresso Nacional. É evidente que tudo conta, né? Tudo conta ali, e aí os partidos que têm mais força no Senado já ficam com raiva desse tipo de situação, aí querem devolver a torna desse tipo de situação, porque você pode ver, você tem o MDB, você tem o PSD, que é o do Rodrigo Pacheco, o MDB proporcionalmente ele é muito forte no Senado, né? mais forte do que na Câmara de Deputados. Então você tem aí esses dois partidos mais à frente desse chamado blocão. Você tem o Republicanos, que é o partido do Hamilton Mourão. Então você já tira aqui, só a presença dele, mesmo sendo no Senado, ele interfere nas decisões do partido, inclusive na Câmara de Deputados. Então não dá para cravar que tudo mudou, que
mudou da água para o vinho, que agora o Lula garantiu a sua base, pelo menos para as votações de maioria simples, está garantida, selada e tal. Já havia essa maioria para as votações mais simples antes desse blocão. Talvez a forma de convencimento, das negociações, do ceder aqui e acolá nos textos legais fosse diferente agora, de antes desse bloco e tal, mas isso já havia. O problema é conseguir a maioria para aprovação de PECs, e isso deve ser conquistado, deve ser conseguido, mas com tempo ainda. A gente precisa lembrar que o governo ainda vai completar 100 dias, esse governo governa com o orçamento do governo anterior, que teve a PEC da transição para diminuir buracos no orçamento. Eu peço perdão que tem um idiota buzinando aqui embaixo. Para diminuir buracos deixados no orçamento anterior, inclusive uma das coisas mais ridículas foi o orçamento para a prevenção de desastres com apenas R$25 mil. Então está tudo se arrumando ainda, tem a questão do novo arcabouço fiscal, da reforma tributária que está vindo aí, enfim, tem todo esse jogo. E é nessa votação, propriamente, na minha avaliação, é que a gente vai poder cravar até onde chega a base do Lula, né? Até onde ele consegue ir com essa aprovação. A gente vai ter PEC aí. Não quer dizer que todo mundo que votar a favor da PEC é base do Lula, mas já dá para sentir ali, não fazendo uma simulação de margem de erro, de quebra, dá para sentir ali. Mas de fato esse blocão é uma novidade. Vamos ver como ele mexe no tabuleiro. A gente só não pode tratar a política como uma ciência exata, como conta simples, como tabela de tabuada. Isso não, porque depois que você tem algum problema, alguma defecção, aí bota a culpa na política, que não garantiu os 142 votos do bloco, desse blocão. Porque esses votos nunca estiveram garantidos, né? Sempre tem esse mantra em mente. Política não é tabuada. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também peço que você acesse meu blog de texto, que está aparecendo aqui embaixo da tela. Peço também, caso você possa e queira contribuir aqui com o canal, clique no botão valeu que está aqui embaixo da tela também, ao lado do botão compartilhar. Peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver. E assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar, você não vai xingar nem falar da mãe do povo. Um grande abraço.